Eu trouxe algumas reflexões sobre o perdão. Quer ficar aqui embaixo? E o auto-perdão. E o auto-perdão. Primeira coisa que a gente costuma falar sempre é que Deus nos perdoa, né? Que Deus nos perdoa, que Jesus nos perdoa, que o universo nos perdoa. Só que, na verdade, não é bem assim. Porque para a gente perdoar alguém, para a gente perdoar alguma situação, num primeiro momento a gente tem que ter julgado. No primeiro momento a gente tem que não ter aceitado. E quando a gente fala do nosso Criador, ele não teve esse primeiro momento. Então, muitas vezes, quando a gente fala que a gente tem que perdoar como Deus nos perdoa, a gente está sendo até ambicioso, porque Deus sequer nos julga, né? Ele sequer cogita a possibilidade de não nos aceitar como nós somos, de não nos dar novas chances de recomeço. E a gente tem muitas vezes uma grande dificuldade, né, de perdoar. E essa grande dificuldade de perdoar que a gente tem, já começa porque a gente muitas vezes não lembra, e eu vou ler agora um trechinho da Joana de Ângeles, que diz que o ser real é constituído de corpo, mente e espírito. E nós somos seres reais. E nós temos que nos lembrar como esse ser holístico, como esse ser em construção. Dessa forma, uma abordagem psicológica, para ser verdadeiramente eficaz, deve ter uma visão holística do ser, tratando do seu corpo, que na doutrina a gente fala, né, do físico e do perispírito, da sua mente, seja ela consciente, inconsciente ou mesmo subconsciente, e do seu espírito mortal, que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores à presente existência e está caminhando para a perfeição divina. Então, quando nós nos percebemos e nos aceitamos como um ser em caminhada, quando nós nos percebemos e nos aceitamos como um ser holístico, a gente vai percebendo também que para a gente se reformar e para a gente evoluir, a gente tem que exercitar perdão. E aí a gente começa a compreender um pouquinho, né? Quando Jesus falava de perdoar 70 vezes 7. Porque o perdão acaba sendo um exercício infinito no nosso dia a dia. Só que a gente só vai conseguir verdadeiramente perdoar alguém se a gente tiver todos os itens necessários para se executar um perdão dentro da gente. A gente não pode dar para o outro o que a gente não tem. Então, se eu não me perdoo enquanto um ser em evolução, se eu não me perdoo enquanto um ser que pode errar nessa caminhada, eu não vou conseguir perdoar o outro. Porque eu não vou acreditar em perdão, eu não vou acreditar em evolução. E isso acaba nos mostrando, então, que muitas vezes aquilo que a gente tem que perdoar no outro é o que a gente primeiro tem que perdoar em nós. Muitas vezes aquilo que nos incomoda no outro é o que, na verdade, nós não conseguimos resolver dentro de nós. Mas é mais fácil a gente julgar quando é o outro. É mais fácil a gente criticar quando é o outro. E aí, quando a gente percebe que está num exercício de crítica, que está num exercício de falta de perdão, a gente sofre. A gente sofre. Porque a gente nota que está fazendo errado essa história. Só que se a gente sofre, é porque a gente não se aceita em construção e evolução. E ninguém é irretocável no processo evolutivo. Ninguém. Não tem ninguém nessa existência, pelo menos aqui no nosso planetinha, não tem ninguém, né? Mesmo aquele que eu coloquei aqui que segue retamente o caminho do bem, que não vai ter algum momento, que vai ter ali o que a gente chama de errinho de conduta, né? Que não vai ter algum momento que possa fraquejar, que possa sair daquela linha que se propôs. Porque a gente tem que lembrar que o estado emocional que a gente está no momento também vai direcionar o que a gente faz. Aquilo que está acontecendo no nosso entorno, os desafios, também muitas vezes nos influenciam. Então ninguém está aqui passível de só ter momentos felizes, momentos alegres, momentos certos. Todo mundo que está aqui comete erro. Às vezes a gente comete erros que a gente considera, né, de menor gravidade, às vezes a gente considera de maior gravidade. E cedo ou tarde começa aquilo ali a ressumar na gente, né? A gente começa a perceber que está fazendo alguma coisa errada. E aí começa um mal-estar, uma inquietação, uma insatisfação. E nesse momento dessa inquietação, nesse momento, né, desse mal-estar, é que a gente tem que se centrar e pensar o seguinte: puxa, mas agora, o primeiro passo eu já dei, eu percebi que eu estou fazendo errado.
Eu percebi que eu estava saindo daquela linha evolutiva que eu tinha traçado. Eu percebi que eu estava indo para um outro lado dessa história. E quando a gente consegue perceber um erro, a gente tem que ficar feliz, porque a gente já está no primeiro passo dessa história. O mais complicado é quando a gente não percebe. Mas o que geralmente vai acontecer? Eu procurei ilustrar aqui, né? A gente se sente pesado, a gente se culpa, a gente tem vergonha, né? Meu Deus, o que vão falar porque eu fiz tal coisa? O que vão pensar porque eu fiz tal coisa? Isso não importa. O que importa é que eu percebi que aquilo que eu fiz estava errado e vou fazer diferente agora. O que importa é que eu percebi que o que o outro fez estava errado e ele quer fazer diferente agora. Então a gente tem que lembrar que falar de perdão é exercício, é treino. Olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês hoje. Uma ilustraçãozinha, né? Do nosso cérebro. Claro que não é assim. O que acontece, né? Cada vez que a gente se entristece, que a gente se sente decepcionado, e a gente vai sintonizando essa energia de tristeza, de decepção, de dor. E aí, a gente acaba vivendo de novo aquela situação. Então, a gente tem que aprender a exercitar perdão para não voltar na situação. Porque o cérebro existe para armazenar as nossas memórias, né? Biologicamente, como eu falei no começo, somos um ser holístico, biologicamente ele está ali para ser a nossa caixa preta dessa história, ele vai armazenar a nossa memória. Então, perdoar não é esquecer, até porque, vamos falar a verdade, vai ser muito fácil daí, né? Vai ter o nosso mérito nessa história. Ah, já esqueci o que passou. Se você esqueceu, você não precisa perdoar, então, né? Então, tá, já foi tirado dali. Perdoar não é esquecer. Mas é a gente não reviver a dor, não reviver aquele sentimento que aconteceu no momento daquela falha. E isso também quando o outro fez para nós. Então, se eu ofendo em algum momento a ela, e ela me perdoa, não quer dizer que quando ela me encontrar de novo, não possa estar lá no cérebro dela a memória de que um dia eu ofendi. Mas ela não vai ficar revivendo aquela ofensa cada vez que ela me vê. Né? Não vai ficar lá, nossa, lá vem a Fran, que aquela vez em 1982 me falou tal coisa. Né? Tá ali, tá armazenadinho, ela sabe o que eu fiz. Mas ela compreendeu, ela colocou amor naquilo ali. Poxa, naquele momento ela fez aquilo, mas ela não fez mais, ela não vai fazer. Ela me pediu perdão, ela quis o meu perdão. Então ela vai enxergar a Fran entrando ali, sem trazer de novo toda aquela dor, aquele sentimento que eu causei num outro momento. Então, falar em perdão não é uma coisa natural. Né? Eu costumo sempre falar isso nas minhas palestras, tem várias coisas que a gente vem para fazer que não são naturais. Quando eu digo natural, no sentido da natureza humana, do nosso físico, né? Então, natural é a gente armazenar. O nosso cérebro está ali para armazenar a memória. Agora, eu posso exercitar como que vai ficar armazenada essa memória. Se ela vai ficar ali me machucando a cada vez, ou se ela vai ficar ali, eu lembro o que aconteceu, mas eu não permito mais que venha aquela dor. Eu não acredito que aquela dor seja necessária. Então, falar em perdão é falar em treino, é falar em exercício. A gente treina perdão, como a gente treina tanta coisa nessa vida, né? E se nós somos seres imperfeitos, a gente traz ainda dentro de nós um pouquinho do orgulho, né? Do egoísmo, de coisas que não são boas. Né? E isso acaba muitas vezes dificultando a nossa comunicação com o outro e a nossa empatia. Quando eu falei aqui algumas semanas atrás sobre empatia, né? Eu comentei, para quem não estava presente, eu comentei que a gente tem que quebrar aquela historinha de que empatia é se colocar no lugar do outro, que a gente não consegue. Isso aí é coisa lá daquele filme dos anos 90, lá, Ghost, o Pigoper vai lá, né? O Patrick Swayze entrou ali, beleza? Que gracinha no filme. A gente não se coloca no lugar do outro. Ter empatia não quer dizer que eu vá me colocar no lugar do outro ou que eu vá sentir o que o outro sente. Mas eu vou procurar compreender o sentimento do outro, procurar compreender a existência do outro sem julgamentos. Aí eu estou sendo empático. Né? Eu dei o exemplo na palestra do frio, né? Que eu falei, eu chego no meu trabalho e falo que estou com frio. Aí já vem alguém lá e mas isso não é frio. Frio é lá onde eu morava, no sul, que tinha 2 graus. Para mim, aquilo ali é frio. Baixou de 12, de 11, já estou reclamando. É frio.
Então, aquela pessoa não vai sentir o frio que eu sinto. Empatia não é isso. Né? O corpo dele vai tirar toda a memória que ele tem de quando morava lá no sul e agora ele vai começar a sentir frio com 10 graus como eu sinto. Não. Ele não vai sentir o que eu sinto, mas ele não vai desmerecer o meu frio. Ele vai entender que para mim aquilo é frio. Agora, a gente só consegue ter empatia e nos comunicar bem com o outro se a gente lembrar que nós somos seres imperfeitos. Porque se eu sei que eu sou imperfeita, eu entendo que ela também é, que ele também é, que ela também é. Se eu não me vejo como ser imperfeito, eu não vou ver o outro como ser imperfeito. Se eu acho que eu estou sempre certa, que está sempre tudo muito legal no que eu faço, as minhas atitudes são as melhores, eu não vou entender quando o outro errar. Eu não vou entender quando a atitude dele não for boa. Porque eu estou criando aqui um padrão achando que, nossa, que existe uma perfeição. E nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, a gente já não estaria aqui hoje. Não é aqui naquele espírita, calma, não se poema. Encarnados no planeta Terra, onde nós estamos, que é de provas e de expiações. Se a gente está aqui, a gente já sabe que é imperfeito. Né? Então, quem fica aí procurando um companheiro perfeito, uma companheira perfeita, tem que ir lá para Nárnia, para algum outro lugar assim. Porque nós estamos aqui, encarnados na Terra, porque nós somos imperfeitos. Né? Tem dúvida se alguém é perfeito? Pergunta, mora na Terra? Mora. Ah, então é imperfeito. Somos todos imperfeitos. E se nós nos encaramos como seres imperfeitos, nós respeitamos as imperfeições da outra pessoa. E aí uma expressão que eu já usei em outras palestras também, a gente não vai minimizar o que o outro sente, porque não é nem minimizar, né? É achar que tudo do outro é mimimi, que tudo é frescura. Aí a gente não fica achando que é mimimi o que o outro sente. Porque a gente sabe que nessa caminhada que nós temos com as nossas imperfeições, cada um sente de uma determinada forma, uma determinada situação. Aquilo que para mim pode não causar dor, para o outro pode remeter a alguma coisa. Né? Vou pegar um exemplo bem bobinho, eu vou lá para o circo e de repente eu estou dando risada, que entrou o palhaço e virou cambalhota e eu olho para o lado e de repente tem alguém chorando, que para aquela pessoa o palhaço remete a alguma coisa ruim. Mas eu não vou ficar ali julgando, achando que aquela pessoa é perturbada, oh meu Deus do céu, o que ela está fazendo aqui, se ela sabia que tinha palhaço, porque ela é a vivência dela, é a existência dela. Eu não vou ficar diminuindo o sofrimento dela, porque não me diz respeito. O que diz respeito a mim é o que eu faço, é o que eu falo, é o que eu construo. É isso que diz respeito a mim. Então, quando eu começo a lembrar que eu sou imperfeito, o que eu falo às vezes não é legal, o que eu construo às vezes não é legal, eu passo a compreender que com o outro isso também vai acontecer. E aí a gente começa a tornar mais leves as relações. Não quer dizer que a gente vira um ser de luz maravilhoso, ela é espírita, ela é ser de luz, deve ficar meditando o dia inteiro, não. Mas a gente começa a trazer leveza para o nosso dia a dia. A gente começa a mudar as coisas no nosso dia a dia. E aí nessa caminhada, quando a gente não percebe que a gente está no caminho de evolução, quando a gente não se vê imperfeito, é o oposto que eu falei anteriormente, começa a ficar pesado o negócio. Por quê? Porque daí algumas pessoas começam a acreditar que os seus erros sempre são melhores que os outros. Ah, eu errei. Ah, mas o que eu fiz é fichinha perto do que o fulano fez. Aí a gente se vê no direito de mensurar, né? A gente começa a mensurar o negócio. A gente queria até uma escala de sofrimento. Daqui a pouco o sofrimento dele é 5. Né? Eu brinco que eu falo que eu não sou uma pessoa muito simpática, né? Quem me conhece não sou muito simpática. Então, sou mais, depois que eu já estou amiga, ninguém vai reclamar tanto, mas até o caminho eu sou meio na minha. Assim. Então, e daí eu brinco, que eu digo que acontece algumas coisas assim, né? Que às vezes você está, por exemplo, lá no hospital, você está esperando para ser atendido, daí você percebe que começa a rolar uma competição, assim, né? E a pessoa pergunta o que você está indo, e você fala que está com uma dorzinha aqui, daí ela já conta que a dela é 8 vezes e meia maior que a tua, né? Daí, se você comentar então qual foi o diagnóstico do médico que você vai ter que tomar, ela já conta que a caixinha de remédio dela é o triplo. Eu brinco que a gente compete até no sofrimento, né? A gente está virando seres tão competitivos que a gente quer competir até no sofrimento do outro. E aí, a gente começa a achar que o do outro nunca é como o da gente.
Ah, mas isso aí não é nada, isso aí que você está tendo não é nada. Não, eu já tive dor aí, atrás, em cima, na frente, o osso quebrado, com a perna do avesso. E aí a gente começa a virar pessoas pesadas. Né? Vou usar um vocabulário sensacional, muito evoluído. Chata! Começa a virar aquela pessoa chata, porque a gente não quer ouvir o outro. A gente não escuta, a gente já está com a resposta pronta. Porque a gente acha que o que a gente vive é sempre mais importante do que o que o outro vive. Seja na dor, né? Seja naquilo que é o amor. E aí começa a superlativar. A gente começa a superlativar. A gente começa a deixar de olhar para o lado e deixar de ajudar. E aí, como eu começo a criar uma escala ali, a mensurar, daí eu começo também a classificar. Não, isso aí não precisa da minha ajuda, porque não é nada que ele está passando. Ah, minha vizinha está ali, o pessoal está comentando, notou que a mulher não sai de casa há 2 dias. Ah, mas ela deve estar azeda, ela é chata, tadinha. Não, então eu já acho que minha vizinha não precisa da minha ajuda, porque não é nada. Então eu vou atravessar, eu vou lá para o norte, atender a população ribeirinha. Eu já podia ter começado ali com a minha vizinha, meu exercício de amor. Lá, bater na porta, para se tudo bem, saber se precisa de alguma coisa, uma aguinha, um chazinho, né? Mas não, a gente começa já a classificar. Eu tenho uma amiga que ela mora fora, e daí ela trabalha muito tempo com a aeromoça dela, ela comenta, né? Ela diz que cada vez que passam sobre um país, né, sobrevoam um país africano, as pessoas, aí alguém fala, estamos sobrevoando tal lugar, não. Daí a gente acha que tem que ir para lá, né, para fazer uma coisa boa. Não que a gente não possa ir, por favor, até porque daqui 2 anos lá. Mas a gente acha que só lá dá para fazer. Né? A gente tem que ir lá salvar as crianças africanas, né? A gente vai lá, então vamos lá para Moçambique, ou vamos lá, enfim, para o Congo. Mas daí a nossa vizinha, que não está legal, que dentro de casa, não precisa, né? Porque ela não é nada. O probleminha dela é assim, ó, não é nada. A gente não começa o exercício. E tudo é treino. Amor é treino, é exercício. Perdão é treino. E nós somos seres gregários, eu sempre falo isso, né? A gente nasceu para viver em rebanho, a gente não vive isolado. Não dá, a gente precisa. A gente precisa do outro, seja do trabalho, do serviço, né, do auxílio, a gente precisa. E a gente só consegue se relacionar com as pessoas se a gente lembra que é imperfeito, que aí a gente começa a aplicar isso no nosso dia a dia. Porque daí a gente lembra que a gente só vai evoluir se fizer a nossa parte. E aí cada um começa a fazer a sua parte. Eu botei uma figurinha aqui, que na verdade nem tinha que estar, né? Se nós nos intitulamos espíritas e cristãos e tudo mais, a gente já tinha que parar aqui, né? Eu, meu próximo, ponto. Mas até peguei uma que deu uma chance aí para nós. Então, o meu próximo, se não pode, ao menos respeite. Ao menos respeite. Porque não existe perdão sem respeito. Não existe evolução sem respeito. Não existe amor sem respeito. Né? Que amor é esse que não respeita? Então a gente sabe que no nosso dia a dia a gente convive, a gente é gregário. E nesse convívio a gente vai estar com várias pessoas. E cada uma tem a sua vibração, né? Tem o seu momento que está vivendo. Né? Cada um está na sua caminhada aí. E aí, o que vai acontecer? A gente, às vezes, se atrai a determinadas pessoas. Por quê? Porque a gente está na mesma vibração, está no mesmo padrão. E, às vezes, o troço repele, né? Vai depender das semelhanças. Eu sempre brinco. Eu falei aqui a última vez que eu vim, que eu costumo medir como é que eu estou por quem eu atraio. Assim, às vezes eu estou meio doida, às vezes eu estou meio... Porque a gente é sintonia, a gente vai atraindo para perto de nós. Se você sintoniza com coisas boas, você começa a atrair coisas boas e pessoas boas. Claro que você também vai atrair aqueles que precisam do seu auxílio, que é para você treinar. Mas você vai atrair coisas boas. E aí todo sentimento que a gente alimenta é o que vai compor essa nossa carga energética. Portanto, todo sentimento negativo, tristeza, ódio, ele vai ter uma vibração tensa, né? E ele vai atrair pessoas, com seres, né, que pode ser desencarnado também, com esses mesmos sentimentos. Então, se eu cultivo em mim o ódio, se eu cultivo em mim a tristeza, mágoa, rancor, o que for, eu vou atrair para perto de mim esse tipo de energia. E se eu atraio essa energia, vai ficar difícil eu conseguir exercitar perdão, né? Como é que eu vou exercitar perdão?
Se o que eu estou cultivando aqui no meu jardinzinho é ódio, é raiva, é mágoa, é competitividade, para dizer que se o que o outro sente é melhor ou pior do que o que eu sinto. Então, como que a gente está se cultivando? Né? Nós somos, se a gente pudesse se ver de verdade, né? A gente está aqui, ó. E se a gente exercitar sentimento de mágoa e de raiva, a gente vai atrair cada vez mais sentimento de raiva e de mágoa. Cada vez mais tristeza. Né? Muda o padrão. A gente sente isso. A gente sente. É que a gente não quer admitir, não quer perceber. Mas a gente sente. Quando a gente chega num lugar, e aquele lugar a gente sente leveza, a gente se sente bem acolhido. Como tem lugares que a gente fala, nossa, cheguei, não fiquei legal, senti uma coisa pesada. Né? E aí para pensar que essa energia desse lugar é a energia das pessoas, que isso aqui não é. Tem vida. Então, se eu entrar aqui e disser que aqui tem energia X, é porque as pessoas que estão aqui estão colocando energia X. Não é a tia Tânia comprou uma cadeira que trouxe uma energia de alguma coisa. Não, somos nós. E aí a gente tem que fazer o exercício, né? Como é que será que as pessoas sentem a nossa chegada? Como é que será que as pessoas sentem a nossa presença? O que a gente está emitindo? No Evangelho, a gente tem vários textos que vão falar sobre essa necessidade da gente exercitar perdão. Da gente entender que o outro está na sua caminhada evolutiva como nós estamos. Da gente entender que o outro também quer crescer, que o outro também pode errar. Eu escolhi 2 só. Eu peguei aqui então o capítulo 10, e aí peguei 2 itens, o 15 e o 4. No 15 diz assim: perdoar seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. E aqui eu vou fazer um parênteses que eu falei inclusive esses dias. O que é mais difícil para a gente? Perdoar um inimigo ou perdoar um amigo? Normal, né? A gente já vem com aquela frase: eu perdoaria qualquer pessoa, mas ele, meu amigo. Cara, que vantagem que o cara tem de ser teu amigo, então, velho, se tu não pode perdoar ele. Tu vai perdoar o estranho, mas tu não perdoa o amigo. Tu perdoa a pessoa que tu vê lá de vez em quando no teu trabalho, que não faz parte do teu dia a dia, mas o amigo não, porque amigo foi traição. Ele era meu amigo, frequentava a minha casa, comia minha comida. Não esperava isso dele, então ele eu não consigo perdoar. Nossa, que vantagem esse teu amigo, né? Que vantagem. Então, o amigo, aquela pessoa que está perto da gente não quer aceitar que errou com a gente. Então, quando o Evangelho fala que perdoar seus inimigos é pedir perdão a si mesmo. Por que a si mesmo? Porque eu estou me perdoando, eu estou pedindo, olha, eu quero me perdoar, porque eu fiz, né? Porque eu deixei que aquela pessoa fizesse tal coisa para mim. Agora, quando eu perdoo um amigo, é uma prova de amizade. Aí é amizade. Isso é amizade. É você saber que o outro pode errar. E você vai estar ali para perdoar. No trecho 4, fala assim: com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. E aí eu volto ao que eu falei no slide anterior. A gente começa a mentalidade, a gente acha que o que a gente fez não quer nada. Aí eu dei uma pisadinha na bola lá com o fulano, mas o fulano me traiu. E aí a gente vai criando isso aqui, ó. A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar. Né? A gente não quer perdoar. Eu quero que ele me perdoe, me prestou um dinheiro, esqueci, meu Deus do céu, vou lá, vou devolver. Mas o meu cunhado lá que está me devendo, nossa. Ah, mas o valor é diferente. Não importa, é a mesma situação, é dívida. Eu quero que ele me perdoe, mas eu não perdoo meu cunhado. Né? Então a gente começa a se colocar num patamar, achando que só a gente tem que ser perdoado pelos outros e que a gente não precisa perdoar ninguém. E perdão não tem limite. Perdão não tem limite. Eu geralmente não ilustro o material meu que vem nas palestras com nada muito concreto, né? Eu sempre pego uma chargezinha, mas eu não podia deixar de pegar aqui, né?
Quando Jesus vai até a mulher que as pessoas julgaram adúltera e começa a conversar ali com ela, não vai explodir. E começa a conversar, né? Senta, fica ali na sua altura. E daí a gente para pensar, né? Jesus, o cara, meu. É o cara que a gente estuda aqui. Foi lá. Mas a gente se acham seres evoluidíssimos, espírita, mas não perdoa. Então começa a ficar uma contradição. Começa a ficar contraditório, começa a não combinar aquilo que eu falo, aquilo que eu leio no Evangelho, aquilo que eu vim estudar, com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Não combina. Então, se eu quero falar em cristianismo, se eu quero falar em evolução, eu tenho que exercitar perdão. Perdão. E aí, eu coloquei aqui, né? Inclusive, no nosso próprio benefício. Até pensando em nós mesmos. Porque a gente não perdoa necessariamente porque o outro merece, às vezes. Vamos falar a verdade, né? A gente perdoa porque a gente não quer carregar aquele fardo pesado, aquela energia ruim. Então a gente para de julgar. Né? Se o que o outro fez foi pequeno, médio, grande, extra grande, PP. Não, errou. Mas eu quero perdoar. Por quê? Porque quando eu perdoo, eu me sinto leve, eu tiro o peso de mim. E esse peso é a tal da vibração ruim. Eu tiro. Se eu tiro a vibração ruim, vamos lembrar? Ó, sintonia, energia. Eu tirei a vibração ruim. Eu joguei fora. O que ficou? A vibração boa. O que eu vou atrair? Coisa boa. Então, quando a gente perdoa, a gente vai lembrando que desfaz os sentimentos ruins. Mesmo que seja de um lado só. Só você perdoou, o outro não perdoou. Você fez a tua parte. A gente tem que fazer a nossa. Como eu falei no começo, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo, pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu construo. Isso que eu tenho que me responsabilizar. Ah, mas ela não me perdoou, mas eu perdoei, agora eu sou uma trouxa. Não, eu sou uma pessoa que ficou leve, que bola pra frente, vamos seguindo adiante. Então, quando a gente perdoa, é bom para nós, inclusive, que saia aquela sensação ruim. Passa. E aí, lembrando, não quer dizer que a gente vai esquecer, mas a gente não vai mais mexer naquela memória. Né? Isso é perdoar de verdade. Não é daqui 8 anos a pessoa fez uma outra coisa. Ah, eu sabia, porque aquela vez há 8 anos atrás. Não, já foi. Né? Eu sempre brinco, eu digo que tem gente que é histérica, né? Que de repente começa já a gritar, já fica. E tem gente que é histórica, né? Que vai armazenando. Armazenando tudo que o outro fez. Vai anotando. Cara, deu. Perdoou. Resolveu. Bora pra frente. Vamos lá. E deu. Por quê? Porque vai fazer bem para nós. E aí a gente quebra aquela energia ruim, a gente quebra aquele sentimento ruim, aquele mal-estar que gera, né? Quando está na presença dos outros. Vai quebrando tudo isso. E aí no decorrer do tempo, como vai ficando mais leve, seja nessa existência ou até nas próximas, né? Como o negócio vai ficando mais leve, vai criando laço. Eu não sei vocês, mas eu tenho amigos na minha vida hoje que eram pessoas que quando eu conheci eu não gostava. Não gostavam de mim, certamente, né? Eles têm coragem de falar, mas eu sei que eles não gostavam. Então, e hoje são pessoas que eu falo, meu Deus, como eu perdi tempo, já ser amiga desde o primeiro dia, que pessoa maravilhosa. Né? Então, quando a gente começa a perdoar, vai ficando leve, desfaz a animosidade e daqui a pouco ainda vira um laço, ainda vira uma coisa ótima. Ainda vira aquela pessoa que pode ser a tua parceira nessa caminhada. Aí você para de ter adversário. Você tem amigo. Eu digo que a gente tem que aprender com o esporte, né? A gente tem que aprender com o esporte. Tu pega lá, vamos pegar os dois lá, o Neymar e o Messi, estão lá em campo. Um tá pelo Paris Saint-Germain, o outro tá, qual que é o nome do outro? Esqueci, mas não sei, às vezes espanhol. Aí o outro tá lá no Barcelona, obrigada. Cara, eles estão ali, ó, sangue no sangue, cada um quer ganhar pelo seu time. Terminou o jogo, estão lá se abraçando, conversando. Uma boa. A vida da gente tem que ser assim. Deu problema? Brigou, resolveu, acabou. Não tem adversários no seu dia a dia.
A gente não precisa olhar para o outro e enxergar um adversário, porque o nosso maior adversário somos nós mesmos. Os nossos maiores limites somos nós mesmos que colocamos. E aí, tem uma reflexão que a gente tem que fazer, tá? Que eu coloquei aqui. Bom, uma reflexão em torno dessa humanidade, né? De que cada um é possuidor, porque, cara, eu sou um ser humano, eu estou aqui, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou começar de novo. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que entender que existem razões que às vezes me levam a reagir ao invés de agir, né? A revidar quando era melhor desculpar, a fazer o mal quando era melhor fazer o bem. Isso vai acontecer, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E aí, de repente, a gente vai no impulso do negócio. Só que se a gente conseguir permanecer acima da ofensa, se a gente conseguir não se deixar atingir pela agressão moral, nossa, aí a gente conseguiu o antídoto do negócio. Aí a gente conseguiu transformar o veneninho ali na cobra no nosso soro. Aí a gente conseguiu transformar. Porque quando a gente não perdoa, o erro vem em primeiro lugar. E se o erro vem em primeiro lugar, você vai lembrar de reconstruir, de recomeçar, de evolução, de reforma íntima? Não. Você botou o erro no foco. Então a gente tem que procurar isso aqui, ó. Isso aqui. Ah, mas na sociedade isso tem outro nome, Fran. Vão me chamar de boca mole. E qual a importância? O problema do boca mole é o que me chamou ou eu aceitar? Deixa. Não importa, gente. A opinião do outro é a opinião do outro. Né? Como diz Cortella, o ponto de vista é a vista só de um ponto. Vários pontos para a gente ver. Eu tenho que conseguir me manter acima da ofensa. Eu tenho que conseguir me manter acima da agressão moral. Cara, olha o trânsito, né? Eu penso que... Eu gosto de trazer coisa concreta, não ficar aquela coisa, ó, só... Tu tá no trânsito, tu vê isso. Tem gente que parece que entrou no carro e virou um transformer, né? Daí um buzina, daí o outro já xinga a mãe do cara, né? E daí já vai, daqui a pouco um já sai do carro. Meu Deus, segue em frente. Se você conseguir, que o cara que buzinou, te xingou tua mãe, tua família inteira, você conseguir não entrar na pilha dele, não entrar no padrão vibracional dele, ótimo, você já fez isso aqui, ó, você não se permitiu mudar a tua vibração. Ele me tirou do sério. Não. Ninguém tira a gente de nada. Porque ninguém tem o poder sobre o nosso cérebro. Não posso ir lá e colocar alguma coisa na cabeça dela. Ele me tirou do sério? Não. Eu me permiti sair do sério. Fulano me tira do meu eixo? Não, tira. Você se permite sair do eixo com as atitudes do fulano. É diferente. Vamos parar de se vitimizar, de achar que a culpa é sempre do outro. É nossa. Apesar que eu não gosto da palavra culpa, mas vamos lá. É nossa. Eu saio do sério, eu fico mal, eu isso, eu aquilo, não o outro. Não o outro. Eu permiti. Ah, eu virei uma pessoa amarga porque fulana não acredita. Virou o que quis. Você não precisa virar nada. Né? Então, quando a gente fala em perdão no dia a dia, a gente vai oferecendo oportunidades, tanto para o outro como para a gente. Porque a gente começa a refletir. Né? A gente vira uma pessoa mais humilde. Você vira um ser humilde. Por que você vai virar um ser humilde? Porque eu já sei que eu sou igual a ela, igual a ela, igual a ele. Eu paro com aquela arrogância, sabe? De achar que eu posso medir a ofensa. Aquela ali foi grau 1, vou perdoar. Tua não, hein? Então foi 3,5, não vou perdoar. Né? Para com tudo isso. A gente se coloca no mesmo patamar, a gente se enxerga igual. A gente lembra que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem aprendizado. E aí, botei até em negrito o bagulho. Perdoar não é uma atitude, é um reconhecimento da própria luz. A gente volta para a nossa natureza. O que eu falei lá na oração? Somos centelhas divinas. E aí eu volto para a minha natureza de centelha divina. Isso é perdoar. É reconhecer que eu tenho uma luz dentro de mim, porque se eu reconheço que eu tenho luz dentro de mim, eu reconheço que o outro também tem.
Não existe achar que eu tenho algo que o outro não tenha. Né? E aí vem o principal dessa história. E se perdoar? E o auto-perdão? Começa justamente naquilo ali, ó, acreditar na minha luz, acreditar na minha natureza, me acreditar como ser em construção. Ninguém faz reforma íntima sem se perdoar. Ah, eu estou no processo de construção, estou aí fazendo a minha reforma íntima, mas eu não botei ainda, Fran. Quando você fez a palestra da reforma íntima, você falou que era para fazer uma listinha do que eu ia reformar. Eu não botei auto-perdão. Filho, auto-perdão tem todos. Não tem como você fazer reforma íntima se você não exercitar perdão e auto-perdão. Não reforma nada, é a base, é a base. Porque quando eu me perdoo por alguma coisa que eu errei, que eu fiz, eu exercito o auto-amor. E quando eu exercito o auto-amor, está ali a palavrinha, amor. Eu vou irradiar ao outro o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu me perdoo, eu sei perdoar. Então, eu consigo perdoar o outro. Se eu me amo, eu sei amar. Aí eu consigo amar o outro. Né? Se eu me respeito, eu sei respeitar. Daí eu consigo respeitar o outro. A gente não dá para o outro o que a gente não tem. Claro que a gente não vai ficar reincidindo no mesmo erro, né, gente? Claro que, como eu falei, perdoar não é esquecer. E auto-perdão também não quer dizer que a gente, é que me perdoa. Fui lá, bati nela, mas me perdoa. Não. Né? Claro que eu vou refletir sobre aquilo que eu fiz, eu vou me perdoar, porque não dá para voltar, né? Não tem uma borracha gigante ou uma máquina do tempo que dê para a gente entrar, olha, eu quero voltar no dia 12 de julho de 85, que eu quero ir lá e não fazer, não dá para a gente voltar. Então, se não dá para voltar, adianta ficar aguardando? Não. Então, como não dá para voltar, eu vou ter que lidar com aquilo ali. E aí, para não ficar, né, me amarrando no remorso, porque remorso também é energia ruim. Remorso, medo, né, também é energia ruim. Então, eu não quero desenvolver aquela sintonia ali ruim. Então, eu vou me perdoar. Eu vou lá, vou pedir perdão para a pessoa daquilo que eu fiz. Talvez ela não me perdoe, lembre que cada um tem o direito dele. Mas eu vou me perdoar, cara, errei. Ai, já foi. Agora eu vou vigiar para não fazer mais, né? Eu vou cuidar para não fazer mais. Mas já foi, eu não posso passar o resto da minha vida me martirizando por um erro que eu cometi. Porque o sentimento de culpa, ele é prejudicial. Porque a gente começa a se punir. A pessoa que sente culpa, ela se pune o tempo todo. E aí, como ela se pune, né, vamos colocar na primeira pessoa, se eu fico me punindo o tempo todo, eu começo a achar que eu não sou boa o suficiente para ninguém. Que eu não estou certa, que eu estou sempre errada. E aí, além de desenvolver aquela sintonia toda que eu falei anteriormente, o que vai rolar? Eu começo a me isolar, né? Porque eu não sou boa para ninguém. Eu não mereço o carinho dela, então eu vou me isolar. Daí a gente começa a se isolar, começa a desenvolver uma depressão, uma tristeza crônica, perdão. A gente se desinteressa até por nós mesmos. Daí a gente começa a se descuidar da nossa aparência física também. Por quê? Porque é o tempo todo, né? Aquela dor. E aquela dor faz com que eu perca o interesse pela minha vida. E se a gente perder o interesse pela vida, se a gente realmente der abertura, né, para não ficar lembrando de que a vida é um presente, é uma dádiva, é um exercício, eu vim para cá para treinar, para ser alguém melhor, aí não vai mais ter muito o que fazer. Então a gente tem que se policiar para não entrar nesse ciclo. E aí, voltando, não ter sentimento de culpa não significa que eu não tenho consciência do que eu fiz. Tá? Mas, o que vai acontecer? Eu vou lembrar que naquele momento eu tive alguma dificuldade, tive limitações mesmo, né? Não fiz o que era para ser feito e dali para frente eu quero reparar aquilo ali, quero inovar, quero fazer diferente. Então, não ter sentimento de culpa não é não ter consciência dos seus erros. A gente tem que ter consciência dos nossos erros, sim. Para quê? Para não fazer de novo. Mas não ficar ali alimentando, né? Eu coloquei aqui uma expressão que eu gostei, esterilizar a capacidade de reação. Cara, a gente tem que reagir, a vida tem que continuar, a gente está aqui. A gente não sabe por quanto tempo.
A gente não sabe, a gente só tem o hoje. O amanhã já foi, o ontem já foi, amanhã já não sabe, a gente tem o hoje. Então não perca tempo. Que mania que a gente tem de perder tempo. Posso voltar no tempo? Não. Posso voltar e não fazer de novo? Não. Mas então, vou me perdoar, fiz errado, não quero fazer mais, vou exercitar para não fazer mais e vou tocar em frente. Por quê? Porque eu preciso continuar caminhando, eu preciso evoluir. Tem um livro do Kazarjan que ele fala o perdão e o auto-perdão, é o nome do livro. E ele fala um exercíciozinho. Eu nunca gosto de trazer esse negócio, não. Eu digo que não tem receita, mas esse eu gosto. Ele fala que a gente pode fazer algumas etapas, então, de treinamento do perdão. Ele coloca assim, a gente começa perdoando um desconhecido na rua. A pessoa passou, esbarrou na gente, continuou andando, não pediu desculpa, ou sei lá, passou voando, né, com o carro, jogou lama, enfim. Eu já começo ali exercendo o meu perdão. Cara, ele teve os motivos dele, vai saber. Ele está certo? Não cabe a mim, né? Vai saber. Né? Como é que falar? Foi tirar o pai da porca, né? Não sei porque ele passou correndo, não sei porque ele furou o sinal, não sei, não é certo, mas eu não sei porque ele fez isso é problema dele, é dele. Né? Então eu começo perdoando esse desconhecido ali que cortou minha frente, aí eu vou diminuindo o meu círculo, aí eu já consigo perdoar um amigo, né? Eu coloquei aqui como ele colocou no livro, que não nos deu atenção. Mas vamos lembrar que a gente às vezes não perdoa amigo, fala que é traição que o cara fez, né? Aí eu perdoo o meu amigo, fez alguma coisa que me machucou, que me feriu, claro, me pegou de surpresa por ser meu amigo, mas já que eu perdoei o estranho que cortou na minha frente, eu vou perdoar também meu amigo, que pisou na bola. Aí eu vou estreitando mais um pouquinho, vou perdoar o meu chefe que gritou comigo, eu não tinha feito nada, foi o meu colega lá que tirou ele do sério, ele gritou justo comigo, aconteceu, ele botou pra fora, ele gritou, já foi, deu, vou perdoar, vou entender que naquele momento aconteceu. Aí vou perdoar meu filho que me desobedeceu. E vai indo. Até que chega um momento que a gente já perdoou até situações que nos causaram dor. Então ele traz, né, uma receitinha, ele fala que a gente vai começando de fora para dentro, então se precisar. A gente vai estreitando esse ciclo aí. Até chegar e vou dizer, não, eu consigo perdoar lá, consigo perdoar aqui, aqui e aqui. Né? Eu ainda acredito no inverso, tudo bem. Eu acho que tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então, mas vamos treinar, vamos exercitar esse perdão, vamos passar para frente esse perdão, né? E, como a gente pode ver, então, é um exercício. E precisa de tempo. Né? A gente não vira a pessoa que perdoa de um dia para o outro. Precisa de tempo. A gente vai exercitando, vai treinando. E aí o Chico Xavier, ele diz que agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Porque as facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. E é verdade. Parece clichêzão, mas é verdade. Né? Quantas vezes você não teria ido para um outro trabalho que hoje te traz tanta alegria, se de repente não tivesse te mandado embora do anterior? Na hora da tristeza, da raiva, acha imperdoável, teu patrão não reconheceu o teu esforço, blá blá blá. Mas talvez, se não tivesse acontecido aquilo, ele estava lá até hoje, né? Um trabalhinho morno, onde você não tinha despertado os teus talentos. Então a gente tem que começar a pensar, né? Isso que o Chico coloca. Mesmo as coisas ruins a gente tem que agradecer, porque elas fazem a gente se mexer. Vai lá no médico, faz um exame, deu um diagnóstico, meu Deus, que coisa horrível, eu vou morrer. Vai, filho, todo mundo vai, eu também vou. Quem não foi na consulta também vai, né? Todo mundo vai. Mas o médico só adiantou para ti ali um diagnóstico. Quantas vezes foi por causa daquele diagnóstico que você começou a se exercitar, que você mudou a sua alimentação, tudo que já sabia que tinha que fazer, né? Mas a gente sempre precisa que outra pessoa fale para nós. Tudo que eu estou falando aqui hoje você já sabe. Óbvio. Precisou ver, botar um slidezinho um pouquinho ali para a gente parar para pensar. Então, de repente o médico deu aquele diagnóstico lá. Foi a partir daquilo ali que não era bom, não era o que eu esperava, que eu mudei a alimentação, que eu comecei a me exercitar, que eu comecei a valorizar mais a minha vida. Né? A gente vê muito isso, muito. Né? Às vezes a pessoa ficou lá isolada ou foi para um outro lugar. Daqui a pouco ela começa a valorizar até a água do chuveiro, né?
Eu falo por mim, quando eu me acidentei, meu Deus, eu dava gargalhada embaixo do chuveiro e a enfermeira achou que estava fazendo uma coisa errada. Eu dizia, não, eu tô, meu Deus, cara, o que é uma água do chuveiro? Que loucura! Eu estava chapada, né? Estava lá curtindo um banho no chuveiro, porque eu passei um tempo sem saber o que era um banho de chuveiro. Então, de repente, precisou tomar uma coisa horrível para eu ver que uma coisa simples, que é um banho de chuveiro, é maravilhoso. E tanta gente não tem. Então, quando o Chico Xavier coloca aqui da gente agradecer as dificuldades, é isso. Não quer dizer que você vai dizer, ah, obrigada, gratidão, bateu no meu carro, oh, gratidão. Não. A gente sabe que na hora vai ficar brava, mas você vai começar a entender, puxa, o cara bateu, ele não saiu de casa e pensou, hoje eu vou bater num carro. Não. Aconteceu, ele errou, falhou, bateu, vamos consertar, vamos ver o que dá para fazer. Mas quem sabe justamente na hora que ele bateu no seu carro, não era o momento que você parou ali, você conheceu uma pessoa nova na sua vida, né? Aquilo que eu falei no slide anterior, daqui a pouco bem no fim o cara trabalha com uma coisa que você estava procurando, ou não, mas você parou ali um pouquinho. Só que o que a gente faz? A gente fica vibrando no problema. E quando a gente se concentra na dor, a gente sofre. A gente sofre o tempo todo. Quando a gente se concentra na lição, a gente evolui. Ponto. Ponto. Dá para voltar? Não. Como é que o Chico fala também? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, né? Quer dizer, não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora outra coisa e fazer um novo fim. Então, vamos parar de vibrar o problema, de vibrar a dor. Né? Vamos nos perdoar pelos nossos erros, vamos nos perdoar por aquilo que a gente fez que não foi legal e vamos começar de novo. Porque perdoar e se auto-perdoar ajuda a gente a ser grato pelas dificuldades e ajuda a gente a seguir em frente numa jornada espiritual e evoluir. A gente para de achar que tudo é pessoal. Porque a gente se acha, né, gente? Vamos falar a verdade, a gente tem uma autoestima que me emociona. Como eu falei, o cara esbarrou em você, nossa, ele fez de propósito, claro, você é o ser mais importante da vida dele, e esbarrar em você era a meta de vida dele. Olha, ele atingiu a meta, ele esbarrou em você. Olha como a gente se acha importante, né? Ah, porque o fulano falou tal coisa, foi pra mim, foi pra me ofender. Claro, eu também, o fulano também, desde que nasceu, ele tá treinando falar uma coisa que te ofenda, porque você é a meta da vida dele. A gente se acha tão importante, né? Que tudo é pessoal, tudo que o outro faz, foi pra mim, foi pra me atingir. Claro. Né? Esses dias eu estava num lugar, semana passada, uma pessoa falou, eu sabia, era só me organizar para vir para Santa Catarina que a minha se achou. Eu falei, claro, nossa, o universo inteiro, as nuvens cúmulos, nimbos, elas se moveram quando elas viram que você estava vindo, cara. Né? Olha como a gente se acha tão importante, né? Só porque eu quis fazer tal coisa, choveu. Claro, Deus fez a chuva só para você, amigo. Isso é muito importante. Né? Nós somos assim. Então, quando a gente para de ficar concentrando no problema e achando que tudo é pessoal, tem um livro que eu gosto, do Dom Miguel Ruiz, ele fala dos 4 ensinamentos, né? E ele, uma das coisas que ele coloca lá é isso. Não leve nada para o pessoal. Nada é pessoal. Né? Então, é muito gostoso quando a gente consegue isso. A pessoa não fez para me ofender, fez para me ferir, fez para não sei o que. Não, filho, fez porque fez. Né? Vamos parar de achar que a gente é o centro do mundo e tudo que as pessoas fazem são diretamente para nós. Porque não é, não é. E daí a gente para de ficar vibrando no problema, para de ficar focado na dor. Porque se a gente focar na dor, dói mesmo, né? Porque está concentrado ali, toda a minha energia está na dor, eu vou sentir o quê? Toda a dor possível, eu estou concentrada em sentir a dor. Agora, quando eu me concentro na lição, aí eu evoluo. Né? Então, fui demitida. Vou me concentrar na demissão? Não, vou me concentrar na lição. Cara, eu fui demitida, eu fiz alguma coisa que não era legal, fui sinalizada ou não fui sinalizada, enfim. Agora, vamos ver o que eu posso fazer daqui para frente. Eu posso não saber o porquê de tudo, a gente não vai saber o porquê de tudo. Mas tem o tal do para quê, para que a partir de agora eu faça o quê? E aí a gente consegue mudar, e vou repetir, a gente consegue ser mais leves. A gente se torna pessoas mais leves. Porque aí o que o outro fala já não causa aquele impacto gigante, o que o outro faz já não causa aquele impacto gigante. A gente sai do centro da história.
A gente percebe que a gente está aqui, ó, gregário, um grupo, evoluindo. E aí a gente se torna mais leves. Diminui os problemas, não diminui. Não diminui. Mas diminui a nossa tensão com os problemas. Ah, eu vou para a casa espírita que minha vida vai melhorar. Vai melhorar. Os problemas vão sumir. Não, pelo contrário, vão vir mais. Animador. Vão vir mais, porque já botou a tua plaquinha lá para a espiritualidade, já avisou que está pagando as tuas continhas. A espiritualidade falou, opa, ela está pronta, vamos começar a mandar um negócio lá. Então não vai diminuir os problemas, não vai virar tudo cor-de-rosa, não vai. Mas vai mudar a tua maneira de agir. A gente para de ser reativo o tempo todo. A gente começa a agir e a ser proativo. O que eu vou fazer a partir daquilo ali? É um diagnóstico de vida. Eu posso mudar esse diagnóstico? Não, já está ali. Mas o que eu posso fazer a partir de agora? O que dá para fazer a partir de agora? E é assim que vai funcionar. E aí a gente começa a construir leveza, a gente se torna mais gratos, a gente se torna mais felizes, mais alegres. A gente fica até mais bonito, sério mesmo. A gente fica até mais bonito. Né? Quantas pessoas que a gente conhece e que a gente acha pessoas lindas, daí você fala, vou te apresentar minha amiga e tal, ela é linda. Aí a pessoa vem, olha, começou comigo, eu era amiga. A pessoa vem e olha assim, essa que é amiga linda. Mas por quê? Porque aquela pessoa te olha com tanto amor, você emana tanto amor, tanta alegria, né? Nem olha que tu é feio. Ele está mandando coisa boa. Eu sempre brinco com isso, eu digo, a gente está sempre sorrindo, sempre alegre, a gente está mandando tanta coisa boa. A gente começa a se sentir melhor. A gente começa a se valorizar. Então, se eu me perdoo, eu me amo. Eu sei que eu posso errar. Eu não fico ali, ó céus, ó vida, aquela hiena triste, curva. A nossa postura muda. A nossa postura. Porque quando a gente sofre, o nosso corpo entra no padrão do sofrimento. E aí daqui a pouco a gente já está andando assim, a gente me olhando, está fazendo assim. Né? A gente começa a ficar pesado, a rugona aqui, né? Dá botóx. Né? Porque ele está sempre assim, né? Sempre assim. E quando a gente se perdoa e se enxerga como um ser que está evoluindo, quando a gente foca na lição, a gente traz leveza para a nossa vida. E se a gente traz leveza para a nossa vida, a gente se transforma. E transformação não existe sem dor. Que animador, né? Mas não existe transformação sem dor. Né? A lagartinha não vira lá a borboleta, suavemente ela vai virar uma flor. Não, tem dor, transformação tem dor. Mas é bom o resultado dessa história. Mas a gente só vê a borboleta, né? E a gente só vê a borboleta lá do outro, e aí que a gente fala, assim é fácil, já deve ter nascido borboleta. Não nasceu, não nasceu. Mas é mais fácil eu ficar falando mal da borboleta do outro do que transformar na lagarta. Né? Então é mais fácil. Eu não perdoo. Ninguém dá ao outro o que não tem. Se a gente quer amor, a gente tem que irradiar amor. Tem que exercitar amor. É prática, é treino. Né? Se não tá bom, a gente tem que mudar. Eu quero um mundo com mais perdão, então eu tenho que perdoar. Clichêzinho isso, né? Mas é verdade. As pessoas falam, eu quero um mundo com mais amor, mas não quer amar. Eu quero um mundo com mais perdão. As pessoas se perdoam, mas não perdoa. Eu quero um mundo sem preconceito. Deixa passar uma pessoa que tenha qualquer coisa diferente na tua frente para ver o que é um mundo sem preconceito. Então, a gente tem que construir o que a gente quer ver. Cada um fazendo. A gente é um monte de tijolinho. Cada um faz a sua partezinha. E se cada um fizer a sua partezinha, aí flui. Então, se a gente quer perdão, a gente tem que perdoar. E a gente tem que se perdoar. Não é porque eu sou espírita que eu não posso errar. Não é porque é o Papa que ele não pode errar. Não é porque é alguém que coordena a casa espírita que não possa errar. Porque quando você condena o outro, quando você não perdoa, é porque no fundo você não se perdoa também. Então você não dá ao outro o direito de errar. E a gente tem que se dar o direito de errar. A gente não pode... A gente tem que se dar o direito de errar. A gente tem que se dar o direito de recomeçar.
A gente tem que se dar o direito de aprender. Senão a gente não vai fazer mudança nenhuma. Nenhuma. E aí a gente vai reencarnar várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Exatamente aqui. Então, para finalizar, aquele testezinho que eu disse. O outro merece perdão? Depende. Ele está encarnadinho aqui na Terra? Pergunta para ele se ele está morando aqui, se o endereço dele inclui terra. Inclui terra, ele é um ser imperfeito. Merece perdão. Eu mereço perdão? Eu moro na Terra? Qual que é o meu endereço? Inclui terra? Inclui. Então, eu sou um ser imperfeito. Estamos aqui todos imperfeitos. Portanto, todos merecemos perdoar, se perdoar e ser perdoado. Se a gente não fizer a diferença que a gente quer ver, não vai ter diferença. Se a gente ficar esperando vir alguém de algum lugar para fazer, não vai chegar ninguém. Não vai. De vez em quando a gente é chacoalhado aí com um escandalozinho, com alguma coisinha, dentro das próprias religiões, para a gente lembrar que somos imperfeitos e temos o direito de errar. Muito obrigada.